Bom, a galera me pediu, pô, professor, tu podia fazer igual aqueles professores maneiro pra caramba, tocar uma musiquinha pra gente lembrar da matéria e tal. Bom, não tenho talento pra isso, não tenho talento pra compositor. Se eu tivesse talento pra compositor, eu tava na rua ganhando dinheiro fazendo show, igual Caetano Veloso, Ana Carolina, São Jorge, Seu Jorge e tal. Bom, já que querem música, eu vou tocar uma musiquinha na escaleta. Então, viu que eu não tenho nem talento para tocar escaleta, então vamos à aula de Revolução Francesa. Boa noite. Continuando a nossa Revolução Francesa, o final, para não se alongar muito, nós vamos fazer, eu vou fazer um resumo, um apanhado do que foi a continuidade do processo da Revolução Francesa. Bom, basicamente, o que houve nessa revolução? Nós tivemos uma revolta do terceiro estado, recapitulando, burguesia, é, sans-culottes, camponeses e os mais pobres contra a nobreza e o clero francês. E aí eles tomaram a Bastilha, criou-se uma Assembleia Nacional Constituinte, inicialmente os girondinos tomaram o poder, depois nós tivemos o avanço jacobino, Robespierre à frente do processo revolucionário, fazendo aí um avanço do período da Revolução Francesa, da República Francesa. E mais tarde um período também vai ser conhecido como Grande Medo. Por que Grande Medo? Porque o povo vai avançar em direção às classes proprietárias, classes mais ricas, e vai tomar as propriedades dele, e essa classe mais rica vai começar a ficar com medo desse avanço dos mais pobres de acordo com seus interesses, ok? Um ponto legal da gente lembrar, se a gente for na última aula e olhar bem o hino da França, né, o que foi o hino da Revolução Francesa, nós vamos ver que é exatamente isso. Uma frase onde diz que a partir do momento que não houver, deixa eu ler aqui, a partir do momento que não, só um minuto, que diz o seguinte: marchemos, 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 marchemos. Sem soberanos, o povo terá pão. Ou seja, a partir do momento que não tiver ninguém, né, soberano a ninguém, ninguém melhor do que ninguém, ninguém com mais dinheiro do que ninguém, o povo terá finalmente o seu pão, ou seja, seu direito à comida, seu acesso a todas as coisas que um país deve oferecer para o seu cidadão. Ok? Então esse processo, esse avanço da população, dos jacobinos, né, dos setores mais à esquerda, vai gerar uma reação dos setores mais conservadores, tanto os girondinos quanto os governos de centro, ok? E essa reação vai desencadear um processo que vai levar à ascensão de um homem bem conhecido chamado Napoleão Bonaparte. Para que vai servir Napoleão nessa história toda? Napoleão foi um homem forte, um grande estrategista militar que é colocado no poder para tentar conter o avanço da população e manter a Revolução Francesa de acordo com os interesses da alta burguesia, né? Dialogando até então com a própria nobreza e os senhores feudais. Ou seja, na verdade, o processo de expansão napoleônica, o processo do Império Napoleônico vai ser, uma reação já, né, até considerada uma contra-revolução, porque já caminha numa direção não tão firme em relação aos direitos dos mais pobres quanto a Revolução Jacobina. E basicamente essa expansão napoleônica vai frear de uma vez por todas com esse processo de avanço jacobino, ok?
Na França, os protestos e as paralisações contra a reforma trabalhista se intensificaram. Hoje, trabalhadores de usinas nucleares que fornecem 3/4 da energia do país também cruzaram os braços. A correspondente Aline Moraes conta como está a situação. Já é o 8º dia seguido de protestos liderados pela CGT, a maior central sindical da França. Nas ruas de Paris, parte das manifestações acabou em confusão e reação violenta da polícia. As paralisações nas refinarias de petróleo também continuam. O desabastecimento já atinge 1/3 dos postos de combustíveis do país, o que forçou o governo a usar a reserva estratégica. Motoristas fazem fila com receio de ficar sem gasolina. Além disso, trabalhadores de 16 das 19 usinas nucleares da França cruzaram os braços hoje. O setor fornece 75% da energia elétrica consumida no país. Este sindicalista acredita que o movimento não vai parar. Segundo ele, o objetivo é forçar o governo a voltar atrás na reforma trabalhista. O projeto dá mais margem para as empresas negociarem férias, licenças e o máximo de horas de trabalho por semana. E o limite atual de 35 horas semanais é considerado uma conquista importante. A reforma também afrouxa as condições para demitir trabalhadores. Bem, eu coloquei um vídeo bem atual sobre a situação da França hoje em dia, que passa por uma turbulência social muito forte devido ao problema das leis trabalhistas. Ou seja, assim como no Brasil as Franças têm as suas leis trabalhistas, e assim como no Brasil após o golpe de Temer, a França também vê seus direitos trabalhistas ameaçados. E aí a população reage a essas ameaças de suas estabilidades, como férias, como licença, como carga horária semanal e etc. E o que está acontecendo na França, né, dá o tom muito forte para lembrar justamente de seu hino, de defender seus direitos. Então a França, principalmente a partir da Revolução Francesa, ela vai dar o tom dos protestos e dos movimentos sociais. Então, desde 1789, a França vive em constantes atritos sociais, onde o povo sai às ruas para defender seus direitos contra a opressão daquele sistema, dos diferentes sistemas, que governam a França até os dias atuais. Então, não só na França, a Revolução Francesa, ela vai inspirar movimentos sociais de diversos países, inclusive do próprio Brasil. Então é sabido que aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, por exemplo, ela teve grande influência da Revolução Francesa. Assim como na América Latina como um todo, a Revolução Francesa vai influenciar o processo de independência de diversos países da América Latina, que nós vamos ver que vai ter também uma influência aqui no Brasil. Então é isso, galera. Depois desse espetáculo musical junto com esse espetáculo de aula, daqui a pouco vamos tentar falar sobre a família real do Brasil, que foi um processo de desencadeamento justamente da expansão napoleônica, que a França vai invadir Portugal, porque Portugal desobedeceu a questão do bloqueio continental, onde os países da Europa estavam proibidos de vender mercadorias para a Inglaterra, e Portugal desobedeceu, e por desobedecer ela teve seu território invadido pela França. Aí Dom João VI, então príncipe regente de Portugal, decidiu fazer o quê? Vir para o Brasil. E a gente vai explicar logicamente esse processo depois da janta. Boa noite.